Olá, muito boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Wellington Félix Cornélio, Zuzu, e estamos começando em clima de pré-estreia, né, pois hoje iniciaremos uma série de debates e palestras promovidos pela Secretaria da Educação. Essa promoção ela nasceu de uma parceria entre a Secretaria de Educação, Departamento de Formação Profissional, Casa do Educador, e a TV Câmara. Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos, especialmente a Câmara Municipal de Uberaba, na pessoa do seu presidente, o vereador Ismar Marão. Utilizaremos a TV Câmara, o canal 61.3, e o canal do YouTube da Câmara, com o objetivo de compartilhar vivências e saberes em tempos de isolamento social, né, devido à pandemia, o Covid-19, né, e por meio de palestras e debates com os profissionais da área de educação e saúde. O nosso lançamento oficial será na próxima semana, oportunidade em que divulgaremos a programação completa nos próximos dias. O tema de hoje, né, nós vamos tratar sobre a educação em um contexto pós-pandêmico, reflexões transformativas, e nós receberemos o nosso convidado, o professor Danilo Cato. Bom, o professor Danilo Cato, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ele é mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela USP, doutor em Educação pela Unesp, docente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nossa UFTM, no curso de licenciatura em Educação no Campo, e também ele atua no programa de pós-graduação em Educação da UFTM. É editor da revista acadêmica Cadernos CIMEAC, líder do grupo de estudo e pesquisa em Interculturalidade, Educação e Ciências, o GEPIC, e do coletivo em Educação Popular, CIMEAC. Tem experiência na área da educação, com ênfase na formação de professores e metodologia de ensino de ciências e biologia. Como já informado, nós estamos transmitindo o programa ao vivo, através da TV Câmara e do seu canal no YouTube. E receberemos as interações e participações, perguntas, através do WhatsApp da Casa do Educador. O telefone é 3332-9270. Agora com vocês, né, o professor Danilo. Seja muito bem-vindo, viu, professor? E fique à vontade aí para as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde, né, a todos e todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, poder refletir junto, né, com todos vocês sobre esse cenário, né, que nós estamos aqui vivendo, né, inesperado. Talvez trazer um pouco de alento, né, para todos que estão aí trabalhando em casa, na expectativa, né, de como vai ser esse futuro, aos profissionais da educação que tanto fazem pela nossa sociedade, né, e que agora estão numa sensação de queda livre, né, porque não sabemos exatamente o que se passa, né, e o que será de nós, né, em termos do contexto escolar, da formação de professores. É nesse sentido que eu elaboro esse tema, que vai falar um pouco sobre educação em contexto pós-pandêmico, né? Afinal de contas, os noticiários, né, todas as informações que temos acesso sobre o cenário pandêmico já nos têm sido bastante amedrontadores, né? E também não tenho a intenção aqui de trazer com essa fala nenhuma previsão, né, nenhum discurso de previsão do futuro, né, ou algo assim, porque não nos serve, né? O que dá para a gente fazer aqui hoje é trazer algumas reflexões com bases científicas, filosóficas, e que nos, né, seja possível delinear futuros possíveis, prováveis. Porque acredito que conhecendo, né, os futuros possíveis, os futuros prováveis, nós poderemos
também construir os futuros desejáveis, né? E eu estou aqui fazendo parte de um grande coletivo de educadores e educadoras nesse Brasil, que tenho certeza que pode elaborar em conjunto o futuro desejável. É nesse sentido que eu agradeço essa oportunidade e gostaria de trazer para esse início algumas reflexões para contar um pouco com a participação de vocês, que eu estou bastante curioso também para saber como é que vocês estão, né, nesse momento. Então eu vou organizar uma fala aqui inicial, vou passar a palavra para que vocês possam trazer as dúvidas e questões que a gente possa refletir junto, e, de novo, sem nenhuma pretensão de previsão, de futuro e muito menos de manuais, de instruções de como devemos nos comportar, né, na sala de aula depois dessa situação de distanciamento social. Eu gostaria de tocar em 3 elementos fundamentais para mim, num futuro próximo, né? Eu chamei de pós-pandêmico, pós-quarentena, final de distanciamento social que podemos entrar, pós-achatamento de curva, né? Que é o que se coloca para a política pública de saúde, né? Que é a dimensão do meio ambiente, né? A dimensão da tecnologia e a dimensão da sociedade, do contexto social, principalmente no que concerne a família. Por quê? Porque quando a gente pensa em educação, no contexto escolar, nós sempre pensamos que para pensar educação, nós temos que pensar a relação com a biodiversidade, com o meio ambiente, né, do qual nos provém toda a matéria-prima, toda a parte de modo de produção é provida pela relação ambiental. Pela questão tecnológica, que já está na escola muito antes dessa pandemia e que agora se reapresenta para nós de outras formas, e porque a família sempre é dita por nós, enquanto educadores, educadoras, gestores, como uma aliada ao processo educativo, né? Então, qual que é o papel da família, né? E como tem sido a família nesse caso? Eu queria trazer algumas questões sobre esses 3 pontos que, ao meu ver, requerem experiências transformativas, né? Não só experiências formativas para nós, mas transformativas. E o sentido dessa palavra, ela vem porque quando nós falamos em formação, muitas vezes a gente está buscando informações, né? Buscando uma atualização, né? Então, como eu posso manejar melhor uma ferramenta de conversas online, né? Como eu posso manejar melhor as discussões ambientais do meu país? Que técnicas existem para que eu consiga formar coletivos entre a família e a escola, né? Mas, para além dessa formação pautada no acúmulo de informações, a gente precisa de transformações. A gente vai precisar também nos reapresentar para esse contexto. Então, fica aqui esses 3 desafios. No que concerne ao contexto ambiental, o que mais me toca nesse momento é a relação ambígua que ficou bastante evidente agora, que é a exploração da biodiversidade versus o uso da biodiversidade. Então, se de fato nós, seres humanos, somos parte da biodiversidade, portanto, compomos o ambiente do qual estamos, os territórios que ocupamos, então é importante pensar essas 2 dimensões. Ora, esse vírus, ele chega para nós como algo proveniente, originado da China. Há muitas coisas sendo, né, veiculadas sobre um estereótipo, né, chinês, né, de como esse vírus foi produzido. Mas isso não é segredo para ninguém, né? Há muito tempo, né, na China, você tem o que nós chamamos de wet markets, né? Que são os mercados molhados, né, traduzindo, né? Tem, como tinha no Brasil antigamente, secos e molhados, né? Então, os mercados que são feiras ao ar livre em que animais exóticos são comercializados. O que são animais exóticos? Animais exóticos porque eles não são próprios daquela região, né? Então, dentro das ciências da natureza, a gente tem um conceito chamado barreira de espécie, né? Se em algum momento, né, um outro conceito importante para entender isso é o de hábitat. Se em algum momento o locus, né, o local onde essas espécies estão adaptadas ao longo do tempo, é retirado e colocado em convivência com outras espécies de forma abrupta, principalmente devido à exploração dessa biodiversidade
por uma lógica mercantilista, em que a biodiversidade é transformada em produto, né? E que dentro do mercado de chinês isso movimenta milhões, né, em dinheiro. Nós temos uma relação de exploração que causa uma convivência abrupta e que gerou essa virulência, né, de contaminação do Covid-19. Então, todos conhecem a família do Covid-19, né? Ele já não é novo, né? A família dos famosos SARS, né, que são os vírus das síndromes agudas do aparelho respiratório. O que acontece com esse da Covid-19 é a mutação que ocorre no material genético desse vírus e que provavelmente teve contato nesses wet markets chineses, principalmente na alta circulação de pessoas em contato com essas espécies, e espécies que, por exemplo, são tidas como ou iguarias para consumo humano ou como coisas para fazer medicamentos. Por exemplo, nós temos um pequeno mamífero chamado pangolim, que se assemelha mais ou menos ao nosso tatu aqui, mas um tatu cheio de escamas, em que lá na China se comercializa as escamas desse bicho com fins medicinais. Vale muito dinheiro. Como também o civeta, que é um outro mamífero parecido com o guaxinim, né? Ursos, que se utiliza a bile do fígado para fazer alguns medicamentos, né? Então, essa relação mercadológica com a biodiversidade é que gerou essa pandemia. Ora, essa relação é muito anterior à pandemia. Então, qual será o cenário ambiental pós-pandêmico? É essa relação que a gente quer construir com a biodiversidade? De outro lado, se nós olharmos para as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, campesinas, nós vamos ver uma relação das sociedades, das comunidades com os ecossistemas de uma maneira mais sincrônica. É só nós olharmos para as populações originárias latino-americanas e o seu buen vivir, que é uma forma de lidar com essa natureza. Ou os nossos guaranis, né, com o Nandê Recuarandu, que fala um pouco sobre essa sabedoria de conviver bem, né, com a biodiversidade. Então nós temos esses dois modelos presentes, né? Como na escola nós vamos conseguir ressignificar essa relação entre ser humano e natureza? Então esse é o primeiro grande ponto, né? Num cenário pós-pandêmico que fica evidente, né, o quanto ultrapassar essas barreiras de espécies, o quanto mercantilizar a biodiversidade nos gera pandemias, né, desastres mundiais. É importante também deixar aqui marcado que já foram registrados uma diminuição de poluição, por exemplo, do ar na China, de 25%. Pelo isolamento social, causado aí pelo cenário pandêmico, nós tivemos a redução da poluição. Na Itália, 45% de redução dos nitratos no ar. Quer dizer, isso é uma boa notícia, sim, mas o que nós estamos ouvindo na mídia é sempre a retomada do emprego, a retomada da economia. Ou seja, num cenário pós-pandêmico, o que nós devemos esperar? É a retomada da poluição. Na Austrália já foi identificado um branqueamento dos corais jamais visto. Lá nós temos a maior barreira de corais. E esse tempo de isolamento já gerou um embranquecimento, né, uma volta, né, da biodiversidade nos corais. A má notícia é que isso pode passar muito rapidamente quando a gente sair do isolamento. Então, essa é uma coisa, um indicador que nós podemos pensar enquanto educadores. Qual relação ambiente e sociedade nós queremos construir nas nossas escolas? O segundo ponto que eu queria tratar aqui também é a questão da tecnologia, o contexto transformativo que a tecnologia nos traz. E aí eu queria pegar também dois pontos, né, numa contradição que nos é colocada, entre segurança e vigilância, certo? Todos nós sabemos aqui que os países que melhor controlaram a Covid-19 foi China e Coreia do Sul. Basicamente, eu colocaria isso em dois âmbitos, a ciência e a tecnologia. O país que mais faz teste para a Covid-19 é a Coreia do Sul. A China conseguiu um isolamento massivo, né, da sua população. Ora, toda a tecnologia para testagem e para controle da temperatura, né, para controle da circulação de pessoas, para identificar aglomerações através de drones, através de celulares, né, ela é muito positiva. Eu não sei vocês, mas na sexta-feira eu recebi um SMS no meu celular
do governo federal com os seguintes dizeres: cuidado, sua região aumentou o número de contaminação, lave as mãos. Então, as empresas privadas de telefonia e as empresas privadas, as grandes corporações da internet, como o Google, por exemplo, elas criam uma tecnologia de centralização de dados. O que eu quero dizer com isso? Que entre segurança, que é muito benéfica, e vigilância, há uma barreira tênue. E há uma outra coisa que é de interesse da escola e da formação dos educadores e da sociedade, que é o espírito democrático de uma sociedade. O cenário pós-pandêmico não pode ameaçar a democracia, e a nossa educação ela é uma educação voltada para o espírito democrático. Tem um livro que eu gosto bastante, indico, né, que se nós lermos o início desse livro, do George Orwell, 1984, nós veremos uma situação atual. Ele foi escrito há muito tempo, mas ele sim previu um futuro muito vivencial para a gente hoje, né? O George Orwell ele trazia a ideia do grande irmão, né? Um grande Big Brother, um grande olho que sabia, olhava e sabia que todos estavam fazendo. Isso parece uma cena de ficção, mas para vocês terem uma ideia, na China hoje existe um sistema, desde 2009, chamado crédito social. O que é o crédito social lá na China? Você tem mais ou menos 200 milhões de câmeras pelas ruas que fazem a identificação facial. Você tem aplicativos nos celulares que monitoram, mapeiam por onde a gente circula, e todos os dados por onde a gente navega na internet, os interesses, os assuntos que mais nos interessam. Isso nos dá pontos de crédito. E conforme nós cometemos algumas infrações morais, cívicas, nós perdemos pontos. Até chegar um momento que você, por exemplo, possa ir comprar uma passagem de avião e for impedido de comprar porque seu crédito social é inválido. Nós temos recentemente, né, aí uma produção cinematográfica que é o Black Mirror, né, que traz um pouco isso como uma ficção, mas já está ocorrendo, né? Na China hoje você tem aplicativos como o WeChat ou Alipay que controla tanto rede social quanto formas de pagamento, quanto inclusive agora tem o Alipay Home Care, né? Que vai trazer dados sobre a sua saúde, né? Inclusive, são aplicativos que têm um QR Code, né, que é uma tecnologia de identificação, como se fosse um código de barras, né, no qual cada cidadão tem um QR Code. Conforme esse QR Code é lido, ele é classificado como vermelho, ou seja, está com crédito social muito prejudicado, ameaçador. Amarelo é uma atenção, e o verde quando tem livre passagem. Ora, percebam que essa relação da tecnologia com o controle tem uma relação muito tênue entre a vigilância e a segurança, né? E regimes totalitários ou estados de exceção podem se tornar regulares, né? A Coreia do Sul também tem usado SMS para controle, e no Brasil já foi pedido para as empresas de telefonia oferecer dados para o governo para monitorar aglomerações. Danilo, o que tudo isso tem a ver, né, com a ideia da educação? É de que a tecnologia hoje colocada a serviço da manutenção do nosso trabalho, as reuniões infinitas, né, online, as aulas online, a educação à distância, não podem ser confundidas com o trabalho do professor, com o trabalho do aluno, com o trabalho da família. Uma coisa é a tecnologia a serviço de um projeto político-pedagógico, um projeto de sociedade. A outra coisa é o totalitarismo digital. Criação de ditaduras digitais, né? Então, eu coloco aqui como um problema que já vem sendo colocado por outros autores, né? Outra coisa da tecnologia, que talvez o cenário pós-pandêmico nos ajude a pensar, seria esse cenário das fake news, né? Nós estamos percebendo que a base de todo o problema foi deixar a ciência de lado, deixar as bases científicas, filosóficas de lado. Então, nesse momento, retomar a ciência enquanto locus, né, a escola como locus, né, de se ensinar as ciências, ela é urgente. Todos nós temos que retomar as bases da ciência, não como verdade absoluta, num cientificismo que também se coloca como uma hegemonia.
mas sim como uma base de interpretação da realidade que pode oferecer tomadas de decisão, inclusive de políticas públicas. E não num cenário de pós-verdade, em que a mentira se torna a razão das coisas, né? Então eu acho que esse cenário pós-pandêmico vai questionar as fake news, né? Basta ver hoje as intervenções do governo para barrar fake news sobre o Covid-19, né? Elas já diminuíram muito. Então, mais uma coisa para se pensar para a gente aqui. Como construir uma relação entre tecnologia e sociedade na escola frente a essa possível conjuntura pós-pandêmica? É o ponto que eu queria colocar aqui. E, por fim, como a gente sempre fala, né, que na escola é um lugar de participação, né, de parceria entre família e escola, né, que a educação ela tem o seu contexto formal, que é na escola, mas tem o seu contexto informal, né, que é na família, eu gostaria de pensar, né, um cenário pós-pandêmico em que o home office se torne mais regular, em que o home care se torne mais regular. Afinal, já tem terapia sendo feita, né, online, fisioterapia, né, o CREFITO, que não permitia atendimentos online, abriu essa exceção. Então, o home office ele vai se tornar uma realidade, né, no futuro pós-pandêmico. Será que também haverá atenção para um homeschool? A pressão pelo EAD, será que é para causar uma segunda virulência, que é a virulência da precarização da educação? Não podemos permitir que a virulência de um vírus coincida com virulências secundárias, como, por exemplo, precarizar mais ainda do que já é os investimentos e o papel da educação na formação de uma sociedade. O homeschool ele não é uma alternativa para uma sociedade que teve uma luta histórica para manter o acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Todos que estão me assistindo aqui agora, provavelmente, passaram por um professor e uma professora, e tudo que tem hoje vem dessa educação. Então, por mais críticas que nós tenhamos ao nosso sistema de educação, é essa educação que tem que ser valorizada, pública e gratuita, e universal. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Muitas políticas públicas no estado de São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, têm sido de mandar as tarefas para casa, né, propor a educação à distância. E nós temos que parar para pensar, não só agora, mas depois, né? Como é que fica esse cenário pós-pandêmico? Eu pergunto a vocês que essa campanha do Fique em Casa e a família faça mais atividade com os filhos. Para a classe média e uma elite no Brasil, isso é muito tranquilo, né? De pensar peripécias, atividades, teatro, música, né? O contato com os pais é tudo muito benéfico. Eu queria pensar o Fique em Casa num cenário de assimetria social e econômica como o brasileiro, onde a maioria da população, nem mesmo a maioria da população, não compõe, né, esse núcleo estrutural da família, né, da família patriarcal que nós temos desse modelo no Brasil, e grande parte não tem nem sequer uma casa. Então a ideia do fique em casa já é um problema num país de desigualdade como o Brasil, e ele se torna um outro problema quando a gente considera que a família é a unidade social de reprodução social. A família é a unidade de reprodução social. Nós temos vários teóricos da sociologia que nos trazem a família como essa ordem. E nesse sentido do distanciamento social, eu queria também questionar essa relação entre distanciamento social e confinamento familiar. Nessa situação de desigualdade, muitas crianças, muitos jovens e adolescentes, eles têm uma verdadeira panela de pressão em casa. Vários estudos, tem mostrado, por exemplo, Sophie Lewis, lá no blog da Boitempo, trouxe uma ideia de família um pouco diferente para pensarmos. O quanto de violência que aumenta com o nosso isolamento social. Quanto que um abusador ele se sente premiado quando ele precisa ficar em casa com a família. Quantas das mulheres que sofrem violência familiar e crianças que sofrem abuso não sofrem do próprio parente? Então, essa romântica ideia do laço de parentesco afetivo e muito interessante, ela não é uma realidade. Que dirá pessoas, por exemplo,
mais velhas, né, pessoas acima dos 60 anos, pessoas transexuais, pessoas gays, lésbicas, LGBTs em geral, que são considerados exceção para essa sociedade. Como é que elas vão ficar nessa situação de confinamento? Então, é necessário que nós começamos a repensar, num futuro pós-pandêmico, a ressignificar a ideia de família, né? A gente pode ampliar a ideia de família. E pegando um pouco o meu primeiro ponto, de olhar para as comunidades tradicionais, para os conhecimentos ancestrais, dentro das perspectivas africanas e indígenas de família, a comunidade, ela se estende para toda a família. Você não tem nucleação patriarcal, pai, mãe e filhos. Você tem uma base comunitária de organização social. Então, toda a saúde e educação não é dado para a nucleação familiar patriarcal burguesa, vou chamar assim, do nosso histórico social. Ele é dado por uma relação comunitária. O quanto que nós, enquanto crianças, passamos por aquela fase do vizinho passar uma xícara de arroz, um saco de feijão por cima do muro, para que a gente pudesse ter uma relação mais próxima com os vizinhos. O quanto que eu não brinquei na casa de vizinhos, né? Exatamente porque era cuidado como se fosse filho mesmo deles, né? Hoje isso tem cada vez se isolado mais, e o cenário pandêmico nos mostra que não deve ser assim. Afinal de contas, nós temos Covid-19, temos dengue, chikungunya, uma série de outras epidemias em conjunto nesse país. E agora nós temos percebido que precisamos de uma alforria dessa família enquanto a unidade a ser preservada somente. E veja que eu não estou aqui desconstruindo a família. Eu estou ressignificando a ideia de família num cenário pós-pandêmico que precisaremos de solidariedade com o outro. O outro não é o meu inimigo, porque ele pode atrapalhar o mérito da minha família, os bons costumes. Esse outro faz parte de mim. Assim como a natureza não é algo que eu devo explorar, faz parte de mim, esse outro, que não é a minha família, não deve ser ignorado como alguém, porque num cenário pandêmico já estamos aí percebendo o quanto isso é forte, né? O The Guardian, né, mostrou que 90% dos casos de violência, né, na China, durante o isolamento, estavam relacionados ao Covid-19, segundo uma ONG feminista de lá. Então, a gente precisa ampliar, né, fica aqui uma proposta, como a gente amplia essa unidade de família para além das caixinhas, né, da reprodução social, e possamos, né, olhar para as comunidades tradicionais, indígenas, africanas, afro-brasileiras, de base comunitária, para pensar a educação, né? Só atentar para nós todos que nós temos a Lei 10.639 e a Lei 11.635, que são leis que colocam a obrigatoriedade do ensino, da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. São marcos legais que, inclusive, nos possibilita, né, nos subsidia para que nós passemos de projetos culturais, festivos, em relação a essa cultura do outro que não sou eu, para um aproveitamento dessa lei em sentido de construir uma educação para uma sociedade, em que esses conhecimentos são fundamentais. Então, veja, não é fazer apologia ao passado, às tradições, e muito menos apologia a um capitalismo que nos colocou nessa situação individualista e de crise social, ambiental e educacional. Mas é a proposta de uma terceira via. Qual é a construção possível, né, dessa organização social? Como é que a educação nossa na escola pode ir além de pensar a família estruturada, mas a base comunitária onde a escola está inserida? Fica aqui 3 pequenas reflexões, assim, questões, né, para deixar um pouco mais ampliada a nossa discussão, mostrando alguns encaminhamentos, né, que esse cenário nos evidencia, né, e que qualquer educador ou educadora precisa pensar. Não dá para voltar para a escola depois da quarentena e achar que está recebendo o mesmo aluno, aluna, de antes da quarentena. O que essas pessoas passaram, principalmente na rede pública, de bairros periféricos, precisará de atenção. Não dá para pensar em voltar num cenário pós-pandêmico para a escola como um professor que
reproduz a sociedade, os discursos oficiais, mas não pensa um projeto de sociedade que nos prepare para as próximas pandemias. Porque essa não vai ser a última. É outro dado e fato científico que nós temos. E como é que a gente volta pensando as questões ambientais, tecnológicas e familiares a nosso favor e valorizando o trabalho da educação e o papel da educação que é central nessa sociedade. Obrigado, devolvo a palavra para o meu amigo Hélio. Bom, realmente, são ótimas reflexões abordadas aí pelo professor Danilo. Lembrando aqui, né, todos, que tanto são os funcionários da TV Câmara e nós aqui, todos estamos mantendo as recomendações, o uso de máscara, né? Nós tiramos a máscara apenas para fazer o programa, e com a distância necessária. Então, é isso. Bom, recebemos aqui, professor Danilo, algumas perguntas pelo WhatsApp, né, da Casa do Educador, YouTube. Bom, então eu já vou fazendo aqui algumas perguntas, tá? Primeira pergunta da Marta Soares. Professor Danilo, gostaria de saber se, ao invés de implementar educação à distância, num contexto de profunda desigualdade social, não deveríamos, enquanto educadores, estarmos discutindo a elaboração de projetos políticos pedagógicos e um currículo escolar que conecte o ser, a natureza, e romper com a lógica neoliberal e meritocrática vigente dentro da educação pública. Marta Soares, essa é a primeira. Você quer que eu vou fazendo em blocos? Pode ser? Professor Danilo, pergunta da Eliette Rodrigues. Qual o perfil do educador pós-pandemia? O que muda e o que permanece no modo de ensinar do educador? Boa tarde. Muita coisa mudou no mundo com a pandemia e, pelo visto, as autoridades sanitárias dizem que a vida voltará ao normal, pois o vírus vai fazer parte do contexto. Portanto, as manifestações de afeto podem ser afetadas. Pergunta: que quero fazer é o seguinte: neste novo cenário, teremos uma geração mais afastada, indiferente, individualista, e os professores estarão preparados para a nova realidade? Professora Eliana Lemos, da Escola SEMEI Nossa Senhora de Lourdes. Ok, 3 aí por enquanto. Temos várias, tem alguns elogios, depois eu vou falando aos poucos, tá? Muito obrigado, professores, professoras, pelas excelentes reflexões, né? Isso realmente faz com que possamos, né, ficar aqui com reflexões propositivas, né? E me agrada muito, né? A questão da Marta, por exemplo, obrigado aí, Marta, pela questão, é bastante pragmática, né? Acho que eu trago questões amplas para se pensar, né? Uma conjuntura pós-pandêmica, com algumas indicações com base, né, em dados, em estudos científicos, né? Mas, com certeza, para o agora, Marta, pensar o futuro, né, esse futuro provável e o futuro desejável. Se o futuro desejável é que essa educação que nós vamos oferecer seja uma educação que considere a experiência da pandemia, que considere, por exemplo, a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, nos Estados Unidos, um candidato à presidência deixou, né, o processo de candidatura porque propôs um sistema de saúde universal nos Estados Unidos, o que o pessoal achou que isso seria uma insanidade. E nós temos o SUS. Então, a universalização da saúde se mostrou nessa pandemia estatal de qualidade gratuita fundamental. E todas as reduções de leito, reduções de infraestrutura tiveram que ser retomadas agora. Então, quer dizer, será que essa sociedade vai pegar essa experiência e valorizar esse sistema? Estou falando isso porque é óbvio que, então, se a gente pensar o sistema educacional, as políticas públicas de educação, será que é hora da gente
não investir na educação pública de qualidade? Será que é hora de continuar promovendo precarização da educação, privatização da educação? E a sua questão de, ao invés de aderir a uma educação à distância como uma forma de tentar apagar o incêndio, né? Eu acho que é isso, né? Assim, todos os gestores e gestoras também estão numa situação muito difícil, né? A coisa aconteceu, né? Mas, de certa forma, a gente pode pensar, então, esse projeto. Quer dizer, se a gente vai pensar um projeto de sociedade, então nós deveríamos pensar assim, um currículo mais unificado, pensar as possibilidades interdisciplinares, pensar a relação dessa escola com a comunidade que está inserida, né? E produzir coletivamente, né, por meio da tecnologia, propostas, né? Então, eu acho que a sua pergunta, na verdade, ela tem uma proposta, ela não é uma pergunta, né? Você está dizendo assim, será que nesse momento de parar, analisar e aí repensar, né, esses projetos de educação, as formas de articular as disciplinas, a maneira como abordar, né, o ensino na sala de aula? Eu penso que sim, né? Afinal, é em momentos de crise que a gente retoma, né, as possibilidades criativas e proativas. E, para mim, o professor tem esse papel. O professor não é um mero técnico que reproduz técnicas. O professor ele tem que ser quem pensa a educação, né? A Eliette, muito obrigado, Eliette, pela sua questão. Se o perfil do educador muda, eu penso assim, a gente está falando muito de que há um novo cenário, de que as coisas mudaram, como se a gente acabasse a quarentena e a gente estivesse num outro mundo, né? O Heráclito mesmo colocava lá atrás na filosofia, né, sobre o velho rio, né, que o fluxo é contínuo. Então, assim, a gente sempre muda, né? A sociedade, na verdade, sempre muda. Não é que ela está mudando só agora por causa da pandemia, ela sempre muda. É que por questões de não ter nada tão drástico, nós tentamos fechar os olhos e resistir numa posição mais cômoda de que as coisas não estão mudando. Isso fez com que a escola ficasse atrasada com relação à sociedade. A minha visão é que a escola, ela já é uma escola que está atrasada em relação a alguns movimentos que a sociedade já fez, né? Por exemplo, esse relacionado à tecnologia. Então, eu acho assim, o perfil do educador, ele não vai mudar, porque ele é importante, né? Agora, o que vai mudar são algumas questões desse perfil do educador com base numa experiência. Se ele considerar a experiência desta pandemia, este educador e esta educadora têm que aproveitar essas relações e essas questões que eu levantei agora para pensar suas práticas. Eu acho isso fundamental. E, se não me engano, acho que a pergunta da Eliana, sobre a questão da normalidade, do afeto, né, da indiferença, do individualismo, eu também colocaria isso, Eliana. Quer dizer, o individualismo ele já é algo preemente, né? O discurso mais do mérito, do indivíduo, né? Já dizia Margaret Thatcher, né, que não existe sociedade, existem indivíduos, né? Essa é uma premissa, né, de um projeto mais neoliberal de sociedade que está mostrando que não deu muito certo, né? Foi exatamente essa relação de mercantilizar o meio ambiente e a biodiversidade, de individualizar e atomizar as relações sociais e acumular, criando inimigos do outro lado do muro, é que nos trouxeram essa pandemia. Não tenho dúvida, essa pandemia ela é uma criação ecológico-social, né? Se não tivesse valorizado tanto as escamas, né, do pagurus ou do pangolim, desculpa, ou da carne do civeta, né, de uma maneira tão né, mercantilizada mesmo, nós não teríamos essa pandemia. Então, é claro que as relações tendem a mudar, né? Eu acho que é possível, né, no Brasil que essas relações esfriem, né? Mas eu não acho que ela vai atingir essa nossa relação afetuosa, né? E as relações socioemocionais e afetivas no contexto da educação são fundamentais, né? E eu também colocaria isso, né? Na verdade, os formatos do currículo, dos planos, das aulas, das avaliações, elas já nos tendiam ao afastamento, ao não afetivo.
a desconsiderar aspectos socioemocionais nos processos de ensino e aprendizagem. Eu espero que seja o contrário, o cenário pós-pandêmico nos mostre a possibilidade mais humana na relação educacional, mais socioafetiva, né, mais intrínseca aos conflitos socioambientais prementes do entorno da escola. A criação coletiva e de base comunitária para enfrentamento dos problemas, em que o aluno é parte desse processo. Tá? Então, eu gostaria de acreditar que nós vamos criar outras técnicas e outras formas de ser e estar que considerasse as questões socioafetivas. Bom, a professora Dicilei Porfírio, sou professora na Escola Municipal Nisa Marques Guaritá. Quero parabenizar o professor Danilo pela palestra tão importante para os educadores e a sociedade. Bom, o Fábio pergunta, Fábio Silva, será que o cenário futuro propiciará trazer uma ideia de risco e incerteza para a educação científica? E mais uma outra pergunta, da Vitória Assis. Boa tarde, eu acompanho a fala do professor Danilo e gostaria dele que comentasse sobre o papel do professor, principalmente na área das ciências biológicas, frente a essa tendência à educação à distância, EAD. O uso das TICs como principal ferramenta de ensino, pensando aí as diferentes realidades de escolas, na questão da acessibilidade, ainda sob o peso das avaliações nacionais e o Enem. Como disputar esse espaço com tecnologias tão atraentes, principalmente no que diz respeito à grande disponibilidade da informação e não de saberes e conhecimento? Mais uma, pode ser? Marília Hoffmann. Como repensar o papel da escola, do professor e da importância destes em um contexto em que a barra vem sendo forçada, tá, entre aspas, para mostrar que tudo pode ser à distância? E temos mais uma aqui. Boa discussão. E nesse cenário, como podemos agir na educação nesse momento pós-pandêmico? Isso aí já foi mais ou menos colocado, né, professor Danilo? Então, temos mais algumas perguntas, mas eu deixo para o outro bloco. Ok? Muito obrigado. Pelo tempo que nós temos aqui, né, são perguntas que dariam, né, outras reflexões. Então, obrigado a Dircilei aí por estar acompanhando. Professor Fábio, né? O professor Fábio é o professor em Ouro Preto, né? Então nós temos também pessoas de outras localidades, né? Então agradeço a participação do professor Fábio lá da Federal de Ouro Preto, e ele traz essa questão dos riscos e incertezas para a educação científica, né? Eu novamente coloco essa questão da pandemia e do Covid-19 quase como um módulo de treinamento mesmo, né? Como algo para que nós possamos evidenciar contradições, né? Assim como eu coloquei a relação entre uso e exploração da biodiversidade, a tecnologia em relação à segurança ou vigilância, a família enquanto reprodução social ou solidariedade, né? Eu acho que são questões que vêm se tornando só evidentes, elas não aparecem agora como novidade. Assim como os riscos e as incertezas, né? Nós temos aqui, né, na região dos Inconfidentes, né, a questão minerária, um conjunto de desastres ambientais provocados, né, por essa relação, né, globalista, capitalista com os minérios, com o meio ambiente, e que traz o risco ambiental na pauta da discussão. Então, não dá para pensar mais educação científica dentro das nossas escolas numa perspectiva de transmissão de informações. Como se o nosso papel enquanto professor dentro da escola e nas disciplinas científicas fosse transmitir conceitos, conteúdos que estão no livro didático. Ignorando, por exemplo, o rompimento de os rejeitos de minério atingindo centenas de famílias, o racismo ambiental da distribuição das pessoas pelos territórios onde você tem grandes empreendimentos.
Isso tem que ser levado para dentro da escola, inclusive para pesquisa, professor Fábio, de educação em ciências, que eu sei que você desenvolve. Então, essas incertezas que são candentes no discurso hoje, com a pandemia, elas devem ser incorporadas na educação científica. Assim como a Vitória, ela está trazendo o papel do professor específico de biologia, né? Então, assim, como é que esse professor formado para entender, né, as relações que as pessoas estabelecem entre ambiente, sociedade, tecnologia, né, ciência, ele vai desconsiderar os aspectos que estão colocados hoje para nós, né? Independente se vai cair no Enem, se isso está proposto nos programas de educação à distância, se isso está proposto nas avaliações, né, que são colocadas, eu acho que o professor de biologia ele tem um compromisso em um ensino de biologia voltado à cidadania. Então, TIC, EAD, são formas, eles são meios, eles não são fim. Não adianta colocar lousa digital na escola, não adianta colocar um servidor dentro da escola e dar tablet para todos os alunos para ficar numa lógica de transmissão de informações. Ora, é preciso saber que nós estamos falando de uma partícula lipoproteica com RNA altamente mutagênico chamado Covid-19. Então ele não tem organela, não tem núcleo, não tem... Assim, essa relação está sendo levada quando eu ensino citologia dentro da escola? Então, se eu estou falando de uma cápsula lipoproteica com RNA altamente, de uma taxa mutagênica alta, eu não estou falando de ideologia. Eu não posso aceitar alguém falar de comunavírus, por exemplo. É essa capacidade crítica que o aluno tem que ter ao interpretar textos. Quando ele recebe um texto, ele tem que ter essa capacidade. Algo que é uma camada lipoproteica com RNA dentro, não tem ideologia política. E a expectativa é que isso unifique algumas polaridades que tornam a gente aí num cenário de vida distópico, né? É uma distopia o que a gente vive às vezes. Então, Vitória, eu acho que a relação entre informação, conhecimento e saberes é fundamental para pensarmos na formação. Então, desde a Marta lá na primeira pergunta, quer dizer, informação não é conhecimento, e conhecimento não é saber. Será que na escola a gente vai ficar atento às informações? A gente precisa de uma sociedade informada ou de uma sociedade que conhece? Que valoriza os saberes, né, da sua história, né? Então, fica aqui essa reflexão. E a Marilisa Hoffmann, né, a Marilisa está lá no Rio Grande do Sul, professora da Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marilisa, né? Nós estamos aí com pessoas assistindo de outros estados. E ela fala de forçar a barra, né? Que esse papel da escola em um contexto eu entendi que ela está trazendo essa questão da educação à distância sendo, de alguma maneira, colocada a meio a ferro e fogo, né? A educação à distância ela já vem sendo largamente discutida na educação. Ela tem um campo de debate sobre o papel da educação à distância. O alcance social da educação à distância para alguns programas ela é muito válida. Agora, eu volto a dizer que a educação à distância ela não deve substituir a educação formal. A educação à distância ela não substitui o professor, né? Algumas diretrizes oficiais, provenientes até das esferas federais, inserem a educação à distância como uma solução para o problema da pandemia. Muitas universidades discutiram a possibilidade de não suspender o calendário e manter aulas à distância. Veja, como lá está tudo articulado. Se nós entendermos que aula é o locus onde você tem alguém que sabe, porque fez a sua especialização, fez a sua universidade, e alguém que não sabe, e que quem sabe vai falar, e quem não sabe vai escutar e vai aprender, se existe uma relação linear no processo educativo entre quem ensina e quem aprende, a educação à distância, então, substitui o professor. E aí eu tendo a concordar de que, então, não podemos suspender os calendários. Agora, o fato que educação não é isso. Educação não é uma transmissão linear de um locutor para um receptor vazio. Processo educativo é interlaçamento de culturas. Existe uma cultura escolar, existe uma cultura do estudante, existe uma cultura científica.
essas culturas devem estar em intenso diálogo. E isso deve ser feito pelo contato. E veja que nem sempre é contato físico, é possível sim algo à distância. Nós temos aqui na UFTM um curso que é a licenciatura em Educação do Campo. A professora Marilisa trabalha numa educação do campo, numa licenciatura dessa, em que a gente tem a pedagogia da alternância. Então sim, os alunos vão para suas comunidades e vêm para a universidade em tempos alternados. Mas quando estão em comunidade, não estão em educação à distância. É educação presencial. Mas a relação ensino e aprendizagem se dá por espaço-tempo construídos de forma distinta. Então, não sei se está ficando aqui evidente o que eu quero dizer, mas a educação à distância, ela não pode incorporar uma concepção de precarização de ensino e aprendizagem. O que se deve fazer é usar as tecnologias, usar a distância dentro de um cenário de construção de políticas públicas de valorização da qualidade do ensino, né? E de, inclusive, valorização do professor e da professora, né? O professor e a professora hoje são a principal base que mantém o sistema educacional e eles devem ser valorizados. Bom, nós estamos aqui com várias interações, né? A Lucelena, né, diz que o professor Danilo é ótimo, muito obrigada pela palestra, né? É da escola Nisa Marques Guaritá. Também a Juliana Leles, parabenizar a palestra do professor Danilo, TV Câmara, ao vivo. Depois eu vou ler aqui um pouco a listagem dos acessos, pedir desculpas se passar batido alguma escola, algum nome. E essa é uma série, né? Esse programa vai ser uma série de debates e convidados, e nós gostaríamos que vocês acessem aí no YouTube, né, também tem o canal da TV aberta, mas também o nosso canal, o canal da Câmara Municipal de Uberaba no YouTube. Se inscrevam no canal para vocês receberem as notícias, notificações da programação da TV Câmara. Ok? Mais uma pergunta, professor Danilo. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Depois, no finalzinho, eu vou ler aqui as escolas, os professores que estão nos acompanhando ao vivo. A pergunta do Rodrigo, professor Rodrigo de Andrade, é meu amigo lá da escola Frei Leopoldo. Professor Danilo, eu gostaria de saber como podemos reintegrar os alunos no ambiente escolar no aspecto socioafetivo, uma vez que desenvolveram muitas restrições ao contato físico nesse período do coronavírus. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas se quiser dar uma frisada, tá? E nós temos aí mais uns minutinhos, viu, professor? Rodrigo, da escola do Colégio Estadual Frei Leopoldo. Bom, na verdade, então, né, agradecer as pessoas que estão acompanhando, né, a Lucelena, a Juliana Leles, outros, e essa questão do Rodrigo, né, que eu acho que nós precisamos pensar, né, porque, assim, eu acho que essa questão do Rodrigo já vem também na questão, né, anterior da Eliana, sobre a preocupação do distanciamento dentro da escola, né, das questões afetivas, emocionais. Eu creio que se a preocupação existe, ela já é um fator positivo para esse retorno, né? Eu acho que a maneira de receber esses alunos, como eu disse, né, numa questão de família, em que a gente não sabe como volta o estudante, nós pensarmos em escolas públicas, como algumas que estão aqui acompanhando, sabem muito bem de onde vêm os seus alunos e como é esse processo de ficar em reclusão dentro de casa, né, nessa situação. Então, eu creio que mais do que técnicas pontuais, né, de acolhimento, de escuta, né, eu acho que também uma equipe de amparo, né? Acho que é preciso outros profissionais da área da psicologia e outras pessoas que possam começar a se organizar enquanto coletivos, né? Nesse momento solidário, muitas equipes, né, estão se organizando para amparar pessoas que estão totalmente desamparadas. E eu acho que a escola ela deve considerar que não é chegar na volta às aulas e tocar o barco.
né? Precisa parar, precisa escutar. E aqui eu queria chamar esse ponto. Isso também já não é novidade. Novamente, eu acho que o cenário pandêmico nos evidencia. Mas é a escuta. Essa palavra precisa ficar marcada para a gente. Não dá para pensar em políticas curriculares, metodologias de ensino, não dá para pensar em acolhimento de alunos, não dá para pensar em organização de escola sem escuta. Agora, eu não estou dizendo uma escuta no sentido de escutar aquilo que eu quero, né? É escutar no sentido mais amplo da palavra. Não é escutar fazendo um projeto, sei lá, sobre cultura do outro, do jeito que eu penso que é a cultura do outro. E aí estou promovendo a inclusão desse outro, a partir daquilo que eu pensei que aquele outro, né, de forma exótica, é representado por mim. Mas é escutar esse outro. Quem são as pessoas que estão na escola? Não só alunos, mas professores. Como é que a gente pode imprimir um modelo de escuta ativa? Ou, inclusive, uma passividade no sentido da escuta e que se considere essa escuta como algo participante do currículo. Já nos dizia Paulo Freire, né? Paulo Freire já nos trouxe aqui muitas discussões de como você pode investigar uma realidade, escutar ativamente essa comunidade e isso ser uma aula, isso ser um currículo. A atividade de escuta, ela é fundamental na educação e agora ela fica mais evidente. Como podemos elaborar propostas de escuta, de fato, que criem situações experienciais nesse retorno às aulas. Porque algo aconteceu nessas casas, nessas famílias, nessas não casas, nessas não famílias, e que precisarão ser consideradas, Rodrigo. Não é só atitudes e atividades pontuais, elas sim, eu acho que é importante colocar arte, colocar cultura, né? Colocar uma relação entre esporte, lazer, cultura, de uma maneira mais integrada, mas é também importante elaborar uma coisa contínua de escuta, inclusive para a formação. Né? Como é que a gente pensa formação em serviço e formação continuada escutando os professores? Eu acho que esse é um desafio. Bom, professor, a gente queria agradecer, né? Nós estamos aqui já com o tempo quase, né, estourando já deu nosso limite. Agradecer, né, pela produção, o pessoal do TV Câmara, mais ou menos, novamente, o nosso presidente aqui da Câmara, Ismar Marão, Secretaria de Educação, professora Silvana, Casa do Educador. E nós estamos aqui com a lista de acessos, eu vou ler aqui alguns. Por favor, me desculpem mesmo se foram várias interações, foi um sucesso, e se ficar faltando alguém aqui que nós não lemos. E aí, à medida nos nossos canais, nós vamos passar a programação dos próximos encontros. Bom, queríamos agradecer a Caravana da Diversidade, né, presente, Escola Municipal Professora Jane Lúcia Araújo, Escola Municipal Uberaba, Colégio Nossa Senhora das Dores, Escola Municipal São Judas Tadeu, CEMEI Integração, Escola Municipal Pequeno Príncipe, Monteiro Lobato, Nisa Marques Guaritá, Monteiro Lobato, já falei, Jane Lúcia Araújo, CEMEI Vovó Adelina, Escola Municipal Sítio Pica-Pau Amarelo, CEMEI Professor Raimundo, Edmundo de Freitas, Arthur de Melo Teixeira, Escola Municipal Terezinha Web de Menezes, Escola Municipal Frei Eugênio, José Marcos Xerém, Escola Municipal Frederico Peiró, CEMEI Professora Dirce Miziara, Tiradentes, SESI, Colégio FAS, Escola Municipal Ricardo Misson, Escola Santa Terezinha, Escola Estadual Coronel José Afonso de Almeida de Sacramento, cidade aqui vizinha, Escola Estadual Brasil, né,
Grupo Brasil, antigo Grupo Brasil, Maria Lourencina Palmério, Olga de Oliveira e os demais que eu não falei aqui, mas que nós agradecemos aí a audiência. Tá? Então, os próximos, a programação, nós vamos passar para vocês nos nossos canais da Casa do Educador, da Câmara também, e agradecer, eu acho que foi muito proveitoso. E eu acho, professor Danilo, que o que não vai poder faltar no nosso retorno é o calor no coração. Nós vamos ter que acolher muito, não só a escola, mas eu acho que teremos que ser seres humanos mais calorosos. É isso que eu acho que nós temos que pensar aí, né? Sermos mais nós e menos eu, né? Acho que é isso. Muito obrigado, eu encerro essa transmissão agora, tá? Muito obrigado, professor Danilo, foi um grande prazer. Obrigado. Queria a última coisinha mesmo, Wellington, só colocar para as pessoas que quiserem acompanhar mais o trabalho de pesquisa, o trabalho acadêmico que também é desenvolvido por nós na UFTM. Tem o grupo que você mencionou, o GPIC, no Instagram está @GPICUFTM. Quem puder seguir no Instagram, que a gente sempre está produzindo, e agora começamos também com uma ideia de colocar pequenos vídeos, pequenas discussões como essa, né, no nosso canal. Já tem uma primeira lá sobre aromas e ancestralidade. E também o projeto da Caravana da Diversidade, que está aqui presente, né, e que também no Instagram, né, pode ser seguido, Caravana da Diversidade, para acompanhar nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom, esse aí tem os canais também, o canal da Casa do Educador, nossa fanpage, para acompanhar as novidades. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, fiquem em casa e se cuidem. Isso aí. Para que a gente possa, de fato, observar os deputados que estão realmente comprometidos com a suspensão, com a redução de